o ciclo da desobediência. Você não entende por que você chama seus filhos e eles não te escutam. Agora é a hora da verdade e de responder todos esses questionamentos que você anda borbulhando aí dentro de você. Eu sou a Mary Esquiva, eu sou terapeuta especialista em educação infantil. Trabalho de uma forma onde a gente acolhe a criança, acolhe a mãe, acolhe a família, para a gente entender por que esses desequilíbrios de comportamento e das emoções estão afetando a saúde emocional, a saúde mental da sua família. E aqui, hoje, eu vou contar para você como que você pode fazer o seu filho te obedecer e sair dessa rotina que você está aí cansada de tanto grito, de tanto chamar atenção e ele não responder como você gostaria. Primeira coisa que eu quero te contar é que cada idade, cada fase da criança, cada pico de desenvolvimento e de crescimento da criança, há um descontrole dentro dela. Então imagina você, eu quero que você pense nesse momento, você aprendendo uma coisa nova. Pensa aí aqui o que você está fazendo agora na sua vida, seja na tua área do trabalho, área emocional, pessoal, alguma coisa que você está aprendendo novo. E aí, diga pra mim, com sinceridade, é fácil você aprender alguma coisa nova? É fácil você conseguir lidar com os sentimentos de, nossa, eu não consigo fazer isso, isso é difícil. Pois é, a mesma coisa acontece dentro do corpo da criança. Então é muito importante que você avalie que qualquer mudança, seja a mais simples, de sair de uma sala para outra, de ir para outro lugar, faz a criança estremecer. Dentro dela, ela ainda não entende, principalmente crianças até mais ou menos 5 anos. Isso é muito invasivo para ela. Por mais que para você pareça normal você sair agora, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, ou tá na hora de ir tomar banho. E isso faz com que a criança tenha um desdobramento do seu cérebro. O que é isso? Ela fala assim, poxa, o que está acontecendo? Eu tô aqui fazendo minhas coisas e do nada eu tenho que fazer outra. É muito interessante você pensar que a cabeça, o cérebro do teu filho, ele não sabe ainda sobre questões de tempo. Ele não entende o que é de manhã, o que é de tarde, o que é de noite, se é hora para comer, se é hora para dormir, se é hora para fazer isso, fazer aquilo. Então não adianta você falar para ele, é hora de comer, é hora de ir embora. Quando você faz isso, ele não sabe o que é hora. Para ele é uma coisa muito abstrata. E o cérebro dele não entende o que é isso. Ele não consegue interpretar o que é a hora de fazer alguma coisa. Principalmente quando você muda o tom de voz, elevando a energia para algo agressivo. Então você sai da sua posição e torna aquilo algo como uma obrigação. E aí a criança, ela vai sentindo medo, ela vai sentindo um afastamento, porque afinal de contas ela tá ali, ela tá brincando, ela tá gostando, ela tá fazendo algo que para ela é bom, né? E ela tem o foco daquilo. Quando a mãe vem e interrompe, por mais que seja a hora de comer, por mais que seja a hora de fazer outra coisa, que é uma rotina, precisa ter um pouco de sensibilidade para esse corpo da criança que está em formação e para as emoções dela diante daquilo, que não é a mesma coisa que a gente. Ela não enxerga toda essa rotina e organização da mesma forma que nós. E quando a gente perde a paciência em estar gritando e repetindo várias vezes, o cérebro dela automaticamente vai sendo programado para isso. Então, se você repetiu 5, 6, 10 vezes até você dar uma bronca maior, pegar ela e ela começa a gritar, quer dizer que ela vai sempre responder dessa mesma maneira. Então, ela sabe que você vai pedir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até você perder totalmente a paciência. E por isso que isso é um ciclo vicioso. Porque a gente está programando a mente da nossa criança, o comportamento dela, as ações dela, para que ela faça daquela maneira. Então, tudo que você repete diariamente, essa criança vai percebendo como uma rotina para a vida dela. Você condiciona ela. Então, aí você continua sentindo
a necessidade de estar gritando e você se sente exausta porque você fala e repete, você fica confusa, você fica insegura, você parece que a sua voz é invisível, você não consegue atingir realmente a criança porque ela não te obedece. E aí você acha que é uma birra, você acha que é uma malcriação, mas na verdade é só a forma de se comunicar, de se colocar diante da situação que vai fazer totalmente a diferença na resposta comportamental dessa criança. Então, é necessário que nesse momento você mude esse processo. Então, eu vou falar aqui diante pensando que você pode ter um filho pequeno agora, você está assistindo esse vídeo e tem um filho pequeno e quer aprender como melhorar sua comunicação, como entender melhor seu filho, como prevenir esse tipo de coisa. Porque você aí talvez esteja pensando assim, meu Deus, se eu tenho um filho de 5 anos ele não me obedece, como que vai ser na adolescência? Ou talvez passa na sua mente coisas como, meu Deus, eu não estou criando bem meu filho. Muitas inseguranças passam dentro de você nesse momento. Então, você pode prevenir isso com essas dicas que eu vou entregar para você aqui. E você pode, se você já tem um filho que já apresenta esses comportamentos diante de você e dele, você pode começar a mudar essa rotina. Mas entenda, se ele já tem um comportamento desafiador dessa forma como eu expliquei, é necessário que você tenha paciência, porque toda vez que você for aplicar algo novo, ele vai ficar confuso, ele não vai entender que ele vai ficar confuso, ele vai ficar pensando assim, meu Deus, mas era uma coisa que a minha mãe fazia, agora minha mãe está fazendo outra. Então você tem que ter a paciência de começar a programar, de reprogramar o cérebro dele para outra condição, para outra rotina. Então vamos dar um exemplo. Se você até os 5 anos foi feito dessa maneira, sempre gritando, sempre xingando, sempre exigindo, cobrando algo, tem que ser assim nessa hora, e tendo essas explosões das emoções, o teu filho está acostumado a isso. E ele vai continuar sempre achando que você vai fazer isso. O cérebro dele condicionou a isso. Agora, quando você já começa a programar desde bebezinho de uma outra maneira, você não vai precisar ter esses picos de explosão. Você não vai precisar ficar repetindo milhões de vezes, ficar exausta e cansada de repetir e achar que a sua voz não está sendo ouvida, né? Aí, quando você chega nessa fase que ele já apresenta isso, o que a gente precisa pensar? Hoje, com essas informações que eu vou trazer para você, você vai começar a aplicar elas. E a partir disso, ele vai começar a ter uma reprogramação mental. E olha a importância disso. Quanto mais cedo você fizer isso, menos trabalho você vai ter lá na frente. É claro que o teu cérebro como adulto pode ser reprogramado. Então pense o seguinte, se você viveu, não sei quantos anos você tem, mas 30, 40, 50, 60 anos. Se você viveu 40 anos, vamos supor, e você foi ensinada que é no grito, que é na obrigação, que é exigindo da criança algo, você foi programada dessa maneira. E provavelmente em algum momento isso está afetando você na sua vida, seja nos seus relacionamentos familiares, seja nos seus relacionamentos onde você trabalha. Por quê? Porque você age sempre dessa maneira de cobrança. E para as crianças isso não funciona. E eu vou te explicar por quê. Quando você fizer isso, toda vez o cérebro dela vai achar que você está brigando com ela. E o cérebro dela vai bloquear algumas funções. E isso dificulta essa criança entender por que você está fazendo isso. Logo, quando você esquece que a atenção, o carinho, o vínculo vem antes dessa exigência, essa criança ela fica desvinculada de você. Ela sente que é só na pressão que as coisas funcionam. Então você foi criado assim, por exemplo. Agora você consegue ressignificar isso, você consegue fazer um trabalho. Dentro das minhas mentorias, dentro dos meus programas de acompanhamento, você pode aprender. Você pode entender um pouquinho mais do seu processo e aliviar a sua alma. Não tentar se cobrar tanto mais e nem cobrar tanto assim dos teus filhos. Afinal, eles são apenas crianças. A gente precisa com certeza cobrar, mas existe um equilíbrio diante disso.
E é por isso que eu estou aqui, para poder aliviar esse processo e você entender que esses métodos de criar filhos estão ultrapassados. A gente precisa educar para sentir. E você está sendo convidado para poder abrir teu coração e aprender um pouquinho mais aqui comigo, diante da minha experiência como educadora, como mentora e especialista em fazer essa união acontecer novamente. Mas para isso você precisa entender o que eu estou falando. Mais do que isso, você precisa aplicar. Porque não adianta você trazer esse conhecimento para você e não aplicar o que eu vou falar. Porque se você não aplicar, não vai ter efeito. Agora, depois disso, anota aí, é importante. Você vai estudar o que eu estou falando, vai aplicar e depois você vai ter que ter paciência e constância. Porque hoje, né, nós estamos num período da vida e desse desenvolvimento do mundo que a gente quer tudo para agora. Tudo para ontem, na verdade. A gente perde a paciência com tanta facilidade, a gente não consegue mais esperar o nosso filho comer na hora do tempo deles. A gente não percebe que ele tem um tempo para aprender. A gente quer acelerar, dizendo que ele precisa... Nossa, eu vejo muito isso, sabe? Uma coisa que eu escuto é: nossa, meu filho já sabe ler com 3 anos. Gente, você não precisa antecipar a fase. Isso não tem nada de orgulho. Cada criança tem a sua fase. Tem um período de desenvolvimento. E esse período a criança desenvolve nesses períodos. Não precisa ser antes. E é importante que não seja depois. Por isso é importante de você conhecer o seu filho. E aí você vai entender o que precisa em cada fase do desenvolvimento e saber o que cobrar e o que não cobrar. Agora vamos lá. Quero te falar sobre o que você faz nesse momento que você percebe todos esses desequilíbrios. Então, a primeira coisa, eu quero que você comece a controlar as suas emoções. Você precisa entender por que você está com tantos desequilíbrios emocionais e não consegue conversar com um tom de voz que não vai atingir o cérebro da criança e ela vai ficar com medo de você. Porque esse formato de condução faz a criança começar a sentir medo do pai e da mãe. Não é um respeito, ou não é pela consciência de que aquilo ali é importante, mas essa criança ela foi condicionada a sentir medo do pai e da mãe. Porque é obrigada, porque é exigida, porque é um ato de obediência. E agora nós estamos numa transição de era e eu quero te falar uma coisa. Não funciona mais você achar que teu filho tem que te obedecer. Nós estamos fazendo uma transição onde tem que trazer consciência para o teu filho. Quanto mais consciência ele tem, mais obediente ele fica. Mas você é apenas um mentor, você é apenas uma pessoa que vai orientar o seu filho. Ele não precisa te obedecer, ele precisa ter consciência da vida. Ele precisa entender como que a vida funciona. E aí que mora a grande sacada. Quando você vai deixar de querer obrigar ele a fazer as coisas, mas vai ensiná-lo a como agir diante das coisas. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a pegar o seu filho e vai sentar na altura dele. Quando você desejar que essa criança faça algo que você queira, seja da mais simples à mais complexa, e aí a gente pode pensar que coisas simples são as tarefas diárias normais, né? De você ir almoçar no horário que tem que almoçar, né? As rotinas, tem que dormir, a gente tem que tomar banho, a gente saiu, a gente tem que ir embora. E das mais complexas, quando acontece coisas da escola, por exemplo, que você tem que exigir, né? E você tem que cobrar resultados dessa criança. Então, tá fazendo uma aula de balé clássico, você precisa cobrar resultados. Mas como você vai cobrar esses resultados sem ferir emocionalmente essa criança? Sem bloqueá-la ou trazer crenças negativas que vão fazer essa criança talvez desistir ou talvez nem conseguir trazer o maior potencial dela por causa dessa comunicação. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, ao invés de eu exigir que essa criança levante e faça algo, você pode fazer combinados com seus filhos. Avisar antes. Então, filhos,
né? Filha, daqui 15 minutos nós vamos almoçar. Então você pode continuar brincando daqui 15 minutos. Por mais que a criança ainda não entenda o que é, quanto tempo é 15 minutos, se é muito, se é pouco, se é, né, grande isso ou pequeno, ela entende que vai ter um tempo, tá? Vai ter um tempo para você poder, que ela vai acabar aquilo. Então ela já tem uma previsibilidade daquilo. E aí vai ficar mais fácil para ela a hora que você pedir. Só que ainda, gente, não vai ser uma vez que você vai pedir. Você vai ter que pedir duas, você vai ter que pedir três. Por quê? Porque para a criança é muito bom tá brincando, é muito bom tá fazendo o que ela tá fazendo. E você quer mostrar para ela que ela não pode mais fazer aquilo. É igual você fazendo uma massagem deliciosa e alguém do nada, vamos agora que tá na hora de fazer outra coisa. O que eu quero dizer para você é que faz ela entender que daqui a pouco ela vai ter que vir almoçar. Só que aí o que acontece? Quando você for a hora de realmente de almoçar, não fique gritando, venha comer, filho, está pronto do almoço. Isso já é uma ação muito ultrapassada. O que você faz? Você sai de onde você está, vai ao encontro do seu filho, se abaixa na altura dele, fala olhando nos olhos dele, agora você guarda isso e vamos almoçar. Então é um comando direto e claro e com um tom de voz de autoridade, mas sem gritos, sem explosão, sem agressividade no tom da voz. E aí essa criança, ela vai te olhar, ela vai entender e ela vai respeitar. Isso eu posso apostar. Mas aí o que acontece? Se o teu filho está acostumado com você gritando e choramingando e o tempo inteiro implorando para que ele faça alguma coisa, você vai ter um trabalhinho um pouquinho mais demorado para isso, porque até ele entender essa nova mãe que tá chegando, leva um tempinho. Porque você condicionou ele para ficar gritando. Então ele espera grito. E a rota cerebral dele criou sinapses a partir disso. Agora o que você vai ter que fazer? Vai ter que diminuir essas sinapses, porque você não grita mais, você agora faz comandos claros, com total controle emocional. E aí essa criança tem que começar a fazer novas rotas para que ela assimile aquilo. E logo, gente, isso vai ficar muito natural, que você não vai mais precisar ficar xingando, brigando o tempo todo para isso. Agora entenda uma coisa muito importante, você precisa separar e entender o processo individual do seu filho. Às vezes, vocês estão num lugar e ele não está bem aquele dia. Ele está um pouco abalado por alguma coisa, enfim, vários processos que a gente não consegue identificar ainda, que ele também não consegue expressar ou falar. Mas que aí você vê que muda o comportamento dele. E aí você tem que entender que às vezes ele não vai obedecer da maneira que você quer. E esse entendimento da mãe é entender que ele está passando às vezes por fases que o corpo dele está ali em transição. E é natural que ele às vezes não queira, que ele recuse, que ele brigue, que ele chore, que ele queira o colo. E é porque essas transições estão acontecendo dentro dele que estão fazendo com que ele às vezes perca a paciência, não queira fazer aquilo que você quer. Justamente porque ele quer ser compreendido. Ele quer que alguém dê apoio para aquele momento que ele está passando. E aí nessa hora você tem que observar, isso não vai ser uma mãe, isso vai ser algo que está passando por dentro dele e você como mãe precisa analisar. E fazer isso, chegar perto, conversar, dar atenção, escutar, fazer esse combinado antes vai aliviar 60%, 70% desse processo que você está vivendo no seu dia. Fazendo isso, você não está só dando ordens, ó, vá tomar banho, mas você está ensinando para a vida. E você está criando adultos que sabem ouvir, que sabem esperar, que sabem ter inteligência emocional, gerenciar as suas emoções. Eu costumo dizer que é muito como o Bluetooth do celular. Se você não fizer essa conexão, não parear um celular no outro, não tem essa conexão. Fica perdido os documentos. Quando você não faz essa conexão, não tem esse match. E o que acontece? A desconexão acontece entre seu filho e ele se sente sozinho. Então, nesse momento, pensa sobre isso, faz essas anotações, faz o que eu te falei e depois tenha persistência e perceba o resultado.
Bom, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você também se inscrevesse no canal, porque toda semana nós temos conteúdo importantíssimos para que você possa aliviar esses processos dentro da sua casa, ter mais consciência do que é certo, do que é errado e pensar nessa nova educação. Sentir a nova educação é justamente para que a gente possa promover mais saúde emocional dentro do nosso lar.